Estamos de volta com o programa Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com a professora Daniela do Lago, especialista em coaching, e estamos conversando sobre carreira. Nós já conversamos sobre o currículo, sobre a sua formação, de como fazer uma entrevista. E agora eu consegui um emprego, e para mantê-lo, professora, o que é que eu tenho que fazer? Tem fofoca, tem ambiente hostil dentro do trabalho, eu tenho que provar que sou competente, relacionamento com o chefe, tem o puxa-saco. O que é que a gente faz para se livrar de todas essas mazelas e conseguir trabalhar com tranquilidade? Olha, uma vez que você está na empresa, né, você está lá por um objetivo central, que é o quê? Gerar lucro. É para isso que as pessoas são contratadas dentro de uma organização. Então você foi contratado para doar aí o seu talento, sua expertise, sua inteligência, suas ideias criativas, em busca de excelentes resultados, né? E a empresa, por sua vez, dá de volta nesse contrato aí, sei lá, o seu salário, os benefícios, um clima, condições de trabalho, status, né? Cada um aí sabe exatamente qual foi seu acordo. Então, como é que eu faço no meu dia a dia? Eu tenho que realmente buscar sempre a excelência, né? Aristóteles já dizia, né? A excelência não é um feito, é um hábito, né? Faça disso, toda e qualquer ação, toda e qualquer atividade, busque a excelência. É a única forma da gente obter resultados positivos. E aí sim você consegue manter-se no dia a dia. Agora, para nos tirar do foco, sempre tem aí o tal do relacionamento, né? Porque os amigos eu escolho, né? Familiar a gente não escolhe não, mas é assim, amigo eu escolho para estar junto, mas quem está na empresa você não escolhe. E é tão interessante porque um time de alta performance, ele é composto por pessoas diferentes. Tem que ser. Um time de futebol, para dar certo, eu tenho que ter um goleiro, eu tenho que ter um atacante, eu tenho que ter um zagueiro. Se eu tiver 11 atacantes no jogo, não vai dar certo. Não vai funcionar aquele time. Cada um cumpre uma função determinada dentro desse negócio. Cada um cumpre uma função. E lidar com essa tal da diversidade, lidar com o diferente é muito fácil na teoria. Porque na prática é difícil, gente. É difícil lidar com os relacionamentos. Aí que vem a tua habilidade comportamental, né? Para você saber lidar com isso. Porque sempre vai ter uma fofoca, não é? Quem não é mesmo? Nunca foi alvo de uma fofoca, né? Sempre tem aquela pessoa na empresa que fala pelos cotovelos, que fala no corredor, na área do café, é um perigo para isso, né? Agora, como é que eu sei, como é que eu posso ficar um pouquinho distante? Olha, Daniela, é claro que dentro dessa discussão sobre a fofoca, a gente tem que se manter um pouco equidistante, mas não pode perder esse caráter de sociabilidade. Claro. Que tem que existir entre os participantes. Lógico, esse relacionamento, essa interação tem que ter, né? Mas também a gente tem que olhar e qual é o limite disso dentro de uma empresa, né? Então, será que a gente sabe quando é que nós estamos passando do caráter limite de informação? Quando é que eu sou uma pessoa bem informada ou quando é que realmente eu sou um fofoqueiro, não é? Será que a gente sabe esse limite? Dá para saber, né? Toda vez que você tiver que passar uma informação, aconteceu algo, você soube de alguma coisa, você ouviu, antes de sair repassando para alguém, se faça a seguinte pergunta: é verdade? Se sim, ok. Faça uma outra pergunta: isso vai contribuir para o meu crescimento, para o crescimento da empresa, para o crescimento dessa outra pessoa? Se sim, aí ok, você pode até repassar. Agora, se não, se você está na dúvida, a gente não repassa isso, né? Simplesmente só ouça, não compartilhe. De repente você está lá na área do café, vem uma pessoa e quer falar com você sobre uma outra, né? Você pode até minar isso de uma maneira bacana. Falar assim, não, deixa outra pessoa de lá, vamos falar da gente. Então, de repente, a pessoa fica assim, mais constrangida. Tem alguém que pode aí se averbar de não suspeito, de dizer eu nunca fiz uma fofoca? Eu acho difícil, né? E é tão interessante porque eu recebo vários e-mails de pessoas se dizendo vítima de fofoca. Mas eu nunca recebi um e-mail de um fofoqueiro. Falar, eu que passo a fofoca, eu fico curiosa em saber quem é esse tal desse fofoqueiro. Toda empresa tem, mas ninguém se assume como tal, né? Eu tenho uma outra premissa, eu falo assim, olha, se eu puder passar essa informação num tom de voz normal, como a gente está falando aqui, então ok, ela é uma informação e eu consigo passar. Agora, se eu tiver que falar baixinho, né, se eu tiver que te chamar e falar baixinho num tom de voz mais baixo, aí sim eu considero como uma fofoca. Então significa que a outra pessoa não pode ouvir, então aquilo certamente poderá ser uma fofoca. Pois é. Agora, emprego não é para sempre. Não. Demissão
faz parte desse negócio em que estamos conversando a partir de agora. Mas a gente pode encarar a demissão sempre como um fim ou a demissão pode ser, na verdade, um começo? Olha, eu gosto desse seu pensamento, né? Porque, gente, a demissão faz parte do jogo profissional. Da mesma forma como você foi contratado, da mesma forma como você foi promovido, você pode ser demitido. E hoje, não é, Elias, a única condição para você ser mandado embora é você estar empregado. Não necessariamente tem a ver com a sua competência. Porque é possível, sim, que uma empresa passe por dificuldades financeiras. Você tem aí, pode ser um problema político, enfim, social no país, que a empresa precisa fazer a tal da reestruturação. Então, isso muitas vezes não depende só de você. Mas tem um outro aspecto que você pode, enfim, cavar aí a tal da demissão. Muitas vezes você não está gerando esse tal resultado, né? O seu desempenho não está satisfatório para aquilo que a empresa está buscando. Então, você pode gerar. Então, o primeiro passo é o seguinte, fui demitido, não se sintam mal por isso. A demissão faz parte do jogo. Procure saber qual foi o real motivo dessa sua demissão. Porque se foi comportamento, se foi desempenho, é importante que você saiba para você poder ajustar isso e não cometer os mesmos erros no próximo trabalho, na próxima empresa. Eu, às vezes, vou em várias organizações e vejo pessoas muito talentosas e que na empresa ela não está dando, naquele tipo de negócio, ela não está realmente gerando bons resultados, porque talvez aquele tipo de negócio não é para ela. Ela não se conhece, simplesmente ela foi parar lá naquela empresa, sei lá o porquê, porque alguém arrumou aquilo para ela e ela fica brigando com aquilo, mas não é realmente o sonho dela. Encontrou uma zona de conforto, achou que aquilo era o máximo que ele poderia conseguir. Alcançar. E aquilo, de certa forma, traz uma estabilidade que não é boa. Exatamente. E, de repente, eu vejo aquela pessoa extremamente talentosa que ela poderia gerar excelentes resultados em outro local. E, às vezes, uma demissão é realmente um momento de análise, de reflexão, para você agora sim tomar as rédeas aí da sua carreira e recomeçar um ciclo de uma forma diferente. Então é possível renovar a sua motivação e dar a volta por cima? Lógico, sempre, gente, sempre, né? Uma demissão não quer dizer que você é um profissional ruim, digamos. Imagina, pelo contrário, gente, muitas vezes não tem nada a ver isso. Às vezes é um presente, não é? Comece a ver os casos das pessoas que foram demitidas. Muitas delas hoje estão numa fase muito diferente profissional do que ela estava antes, né? Então eu falo, existe vida após a demissão. Então o importante é a forma como você encara isso. E não dá para culpar sempre o mundo, né? Não dá, exatamente. A gente sempre tem a nossa parcela de responsabilidade no que aconteceu. Então é utilizar aquilo para aprender, crescer e avançar. E é a única forma que a gente tem de expandir nessa vida. Agora, Daniela, o que é que acontece? Alguns postos de trabalho são perdidos porque há uma dificuldade em assimilar a crítica. A crítica é sempre mal vista mesmo? Tem que ser encarada assim? Não, né? É que dói. Não é? Quando alguém vem e fala para mim um ponto fraco meu, me critica por alguma forma, dói, né? E as pessoas não gostam de passar por essa dor. Mas eu tenho uma técnica aí para você receber as críticas, né? É a técnica que eu chamo dos 3 As, que é o seguinte: primeiro, se alguém, gente, está falando alguma coisa para você, está te criticando por alguma forma, a razão principal é porque você gerou impacto perto daquela pessoa, senão ela nem falaria, não é mesmo? Se eu sair aqui na rua e vejo uma pessoa errando, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, eu não vou parar para dar esse feedback para ela. Por quê? Porque eu não a conheço, ela não gerou impacto para mim. Então, se alguém está falando para você, primeiro A é acolha. Eu não estou falando para você aceitar, não. Estou falando para você acolher, porque afinal de contas você gerou impacto naquela pessoa, então ela está falando com você. O segundo A é logo de imediato você deve agradecer. Agradeça essa pessoa, porque realmente se ela está falando para você, é a única forma da gente trazer para a consciência aquele erro e aí sim eu poder corrigir na próxima vez que eu estiver agindo. Tá? Então, de bate-pronto, já agradeça esse presente que ela está te dando. E o terceiro A é para você analisar. E aí você vai analisar se aquilo procede ou não procede. Porque às vezes a pessoa está te fazendo uma crítica porque ela está incomodada com você de alguma forma. Mas aquilo é o seu ponto forte. Mas cabe aí depois a sua análise e falar, putz, realmente é meu ponto forte, deixa quieto, sigo a minha vida. Ou realmente eu vou analisar, olha, é verdade, eu errei,
não é? Então, eu preciso corrigir isso da próxima vez. Então, utilize sempre essa técnica dos 3 As. E, gente, vai doer mesmo. A pessoa que fala assim, eu sou aberto a críticas, me critiquem, porque não dói, eu acho complicado, sempre vai doer. Mas é a única forma da gente crescer. Você ministra o curso na Faculdade de Administração e Negócios, que aqui em Alagoas é conveniada à Fundação Getúlio Vargas. E lá você fala numa técnica chamada técnica do sanduíche. Isso. O que compõe esse sanduíche aí? É apetitoso? O que é que a gente pode falar sobre ele? Eu sou paulista, né? Estou aqui, inclusive, para dar aula nos MBAs da FGV aqui em Alagoas, aqui no pessoal da FAM. E a minha disciplina é aspectos comportamentais da gestão de pessoas e falo sobre dimensões funcionais do RH, não é? São as ferramentas de recursos humanos. E a técnica do sanduíche é uma técnica de dar feedback. É uma técnica bem famosa, conhecida desde 1996, e ela é muito simples, é uma analogia realmente com o sanduíche. Quando a gente vai fazer um sanduíche em casa, primeira coisa, se você sair daqui e comprar pães e frios, primeira coisa que você faz não é cortar o pão? Cortar o pão. Cortar o pão, então tem a base do pão, não é? Então a primeira etapa é a base do pão, que você passa lá maionese, manteiga, patê, qualquer coisa. Então você começa a dar o feedback pela base, que é o quê? Você começa valorizando a pessoa, falando para ela, destacando para ela 1 ou 2 pontos positivos. Não é um fato não da pessoa, mas sim uma característica dela, para a pessoa entender que aquela vai ser uma conversa positiva, tá? Depois, eu tô com a base do pão, eu coloco o recheio, não é? A segunda etapa, que é o recheio, que é a parte mais importante, não é? Do sanduíche é o recheio. Do sanduíche é o recheio, porque claro. Pão é pão em qualquer lugar, não é? E aí, no recheio, sim, você vai expor para a pessoa o que aconteceu, que ela errou, qual foi o erro dela. Você vai descrever a cena, gente. Você não interpreta nada. Você só descreve a cena, ouve por que ela se comportou daquele jeito e fala para ela o que você espera dela de uma próxima vez. Quando eu coloquei lá o recheio, falei esses 3 passos, aí sim eu fecho pão. Eu fecho o sanduíche, que é a parte de cima, não é? E que eu demonstro aí confiança na pessoa de que realmente ela vai melhorar da próxima vez. E tá pronto o sanduíche. Então, essa é uma analogia bacana. São 3 grandes passos para você dar um feedback. Muito bem. Daniela, eu quero aqui agradecer teus esclarecimentos, a tua participação. Perdeu o emprego, não tem problema. Pode ser o início. É um novo começo. Pode ser um novo começo. A gente vai ter que prosseguir e faz parte do jogo. Exatamente. Eu que agradeço aí o convite, para mim foi um prazer estar aqui. Quem quiser saber mais, acessa lá meu site, danieladolago.com.br. Também pode me seguir no Twitter, que é @daniela_lago, né? E, enfim, cuida aí da sua graduação, não é? A FAM tá com graduação em administração. Então acessa lá o site da FAM também para você expandir aí na parte profissional na sua carreira. Tá legal. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. O Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira, às 19 horas, enquanto durar o horário de verão. Até lá, eu conto com você.